Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos gravando os PETs. PETs são os planos de estudos doutorados. Nós estamos aí no PET 3, semana 4, a disciplina Ensino Religioso, a série oitavo ano. Eu sou o professor Patrick Rocha. Esse é o meu canal, se você puder curtir e se inscrever, tá bom? Vamos lá estudar então? Ok. Semana 4. A unidade temática é Crenças Religiosas e Filosofias de Vida. Tema: tudo bem misturar política e religião? Olá, estudante. Agora que você já sabe que é um Estado laico e já pensou um pouco sobre os limites entre laicidade e confessionalidade, vamos discutir sobre momentos em que a política e a religião se misturam ou chegam muito perto disso. Breve apresentação. Tudo bem misturar política e religião? Quando fazemos essa pergunta, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a ideia de um culto religioso ou religião governando um país e as pessoas tendo de se submeter a ele, independentemente de suas convicções pessoais. Porém, essa pergunta vai muito além disso. Em primeiro lugar, temos de revisar o que significa religião. Essa palavra pode ter vários sentidos. Ela pode se referir ao seu contato pessoal com uma ou mais divindades, mas ela também tem um sentido de identidade. Quando alguém diz que é cristão, muçulmano, candomblessista, a pessoa está dizendo mais do que sua fé. Ela está falando sobre sua identidade, sobre sua forma de ver o mundo e compreendê-lo. Mas existem outros elementos que compõem a identidade de uma pessoa: a cultura, a etnia, o gênero e também a orientação política. Como todos somos pessoas, a nossa identidade é complexa. Fica difícil separar completamente religião e política. Em segundo lugar, é preciso compreender o que é política, termo que tem origem grega em polis, que significa cidade. Política seria o cuidado da cidade, das coisas comuns, das coisas públicas. Daí ter uma atitude política é cuidar das coisas públicas, é ser cidadão. Outra palavra que está associada à política é a cidade. E a cidade. Quando tratamos de religião no contexto brasileiro, falamos de uma realidade muito diversa. A história de formação do nosso povo fez com que convivessem diversas tradições religiosas. Além disso, muitas pessoas hoje não seguem nenhuma religião, para que todas as pessoas tenham liberdade de assumir sua própria identidade religiosa. O Estado assegura, através da Constituição Federal, a liberdade de consciência, de crença e de culto. Além disso, o Brasil é considerado um Estado laico, ou seja, as crenças religiosas não podem influenciar o governo e o governo não pode interferir nas tradições religiosas. Porém, como pessoas, cada um de nós tem suas próprias identidades religiosas, que influenciam nossa forma de ver o mundo e a forma como nos portamos politicamente. Existem dois principais tipos de postura das pessoas que nos se refere à relação entre religião e política. São as pessoas pluralistas, né? Que a pessoa pluralista acredita? Acredita que a interpretação da revelação ou dos textos sagrados de uma religião pode oferecer princípios que podem ser aplicados no contexto social atual. Dessa forma, a religião inspiraria a política. Fundamentalistas acreditam que a revelação ou o texto sagrado de uma religião deve estruturar a sociedade em todas as dimensões. Dessa forma, a religião determinaria a política. Ok? Então vamos lá para as nossas atividades. Prefeitura Municipal de Betim, professor de ensino religioso adaptado. Analise as charges abaixo. A gente vê aí o homem com a Bíblia, né? Pedindo voto. Uma outra figura aqui também, né? É, também falando de política. As duas charges menores, respectivamente, fazem menção aqui. Marque as corretas com X. Então a gente pode colocar assim: a utilização do discurso religioso para obter títulos políticos, crítica à situação laica do país. Então essa aqui está correta. A utilização de discurso religioso para obter títulos políticos, bancada majoritariamente cristã no Senado Federal. Isso aqui não está correto não. Grande, grande quantidade de seguidores da Bíblia Sagrada nas disputas eleitorais, crítica à situação laica do país. Também isso aqui não está correto. D. Grande quantidade de seguidores da Bíblia Sagrada nas disputas eleitorais, bancada majoritariamente cristã no Senado brasileiro. 3. 2. Suponha que as afirmativas a seguir tenham sido ditas por políticos em exercício de seu cargo.
Classifique suas falas como pluralistas ou fundamentalistas. Meu voto nesse projeto baseia-se na Bíblia, no que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Então, é uma visão fundamentalista. Minha religião ensina que devo respeitar todas as pessoas. Levo esse princípio comigo e respeito mesmo quem acredita diferente de mim. É uma visão pluralista. A Constituição Federal está errada. Todo poder emana de Deus e não do povo. É uma visão fundamentalista. A Constituição Federal está certa. Todo poder emana do povo. Minha fé não é a única que existe e todos devem ser respeitados, inclusive quem não tem fé religiosa. Então, é uma visão pluralista. Minha religião ensina a valorizar a natureza, mas meu projeto de preservação de florestas foi feito pelo bem comum e não por causa da minha religião. É uma visão pluralista. Outra aqui, eu sou ateu e acredito que o Estado brasileiro também deveria ser. Religiosos não deveriam ter direito à opinião neste país. É uma visão fundamentalista. A 3 é uma questão seguinte. Uma explicação de caráter histórico para o percentual da religião com maior número de adeptos declarados no Brasil foi a existência no passado colonial e monárquico. A gente vê aqui que 73% da população do Brasil em 2007 era formado por católicos. Então a gente vê que é a EAD que diz o seguinte: relação de integração entre Estado e Igreja Católica. 4. Veja a manchete a seguir. Até que ponto a religião influencia o voto brasileiro? Apesar de assunto ser recorrente no debate político, analistas divergem sobre o peso das igrejas nas escolhas dos eleitores. Na sua opinião, as religiões são influências importantes na escolha dos eleitores? Justifique sua resposta. Sim, as pessoas religiosas acreditam na visão política de seus líderes e muitas vezes seguem as indicações de votos desses líderes. É isso que acontece no Brasil, né? Pastor fala que aquele candidato é bom e as pessoas vão lá, ou o pai de santo, ou o padre, né? Mas muitas vezes a gente vê isso em igrejas cristãs, né? B. A atividade 3 relembrou um período em que houve grande interação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica. Em consequência, o catolicismo se tornou a religião mais popular do país. Na sua opinião, atualmente eleger candidatos de uma determinada religião é um fator importante para o seu crescimento? Por quê? Não deveria ser, pois o Estado é laico e não pode se subordinar às vontades de alguns religiosos. C. Um eleitor que escolhe seu candidato apenas pelo pertencimento religioso está sendo coerente com o ideal de Estado laico? Justifique sua resposta. Não, o eleitor deve votar em pessoas que demonstram preparo para governar ou fazer leis que ajudarão o desenvolvimento do país, Estado ou município. Bons estudos e até a próxima. Tchau para vocês.